Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Eu convido você nessa hora a pegar a sua Bíblia no livro do profeta Samuel. Glórias a Deus. Aleluias. 1 Samuel, capítulo de número 2. E eu quero estar pregando aqui a partir do versículo 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, e diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante mim. E daí à casa de teu pai todas as ofertas, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honrar a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás um inimigo na morada, em lugar de tudo bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, que eu não desraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ofne e a Finéia, ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, forte essa palavra. O Senhor envia um homem a Eli, o sacerdote Eli, o homem escolhido por Deus para ministrar, para executar os trabalhos do Senhor na sua casa. Mas a palavra do Senhor diz que Eli tinha dois filhos, chamados Ofne e Finéia, os quais não honravam a Deus, não respeitava o sacrifício, as ofertas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 12, e vai dizer aqui: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote, ou seja, o filho de Eli, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem o
gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois tome para ti quanto desejar tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora há de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado deste moço perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Querido, está falando aqui de filhos de sacerdote, filhos da pessoa qual Deus levantou para cuidar do povo. Vamos trazer essa palavra para o dia de hoje. Filhos de pastores, filhos de crente, filhos dos escolhidos de Deus, que muitas das vezes não querem respeitar o Senhor, não querem respeitar a casa do Senhor, não querem respeitar a fé dos seus pais, a fé, bendito seja o nome do Senhor Jesus, daqueles os quais são autoridades na vida dele. E com isso, o que acontece? Com a palavra bem clara, começa a avacalhar, começa a querer desfazer, brincar, desrespeitar as coisas de Deus. E com isso, o que mais indignou a Deus, o que mais, vamos dizer numa palavra, chateou, entristeceu o coração de Deus, acendeu a ira de Deus para com Eli, era que Eli não exortava os filhos, não proibiam os filhos de fazerem aquilo. Queridos, eu quero dizer para vocês hoje que a maioria hoje dos evangélicos não estão sabendo lidar com seus próprios filhos, não estão sabendo lidar com a sua própria família, porque ou é 8 ou 80, ou desprezam, rejeitam, ou então banaliza, e não é isso que Deus quer. O Senhor quer que os pais ensinem um caminho aos seus filhos. Filhos esses, quando estão ainda debaixo da autoridade dos seus pais, ensine a respeitar, leve para a igreja, apresente o seu Deus para os filhos. Esse negócio, querido, olha, o meu ministério ainda, aos olhos do homem, ele é pequeno. Mas um dia Deus me proporcionar um ministério grande, que comporte, como tem muitos aí, de 1.000 cadeiras, 5.000 cadeiras, e lá vai, lá vem, eu posso lhe dizer categoricamente, não vai ter departamento infantil coisíssima nenhuma. Não vai ter salinha para criança, coisíssima nenhuma. Você sabe por quê? Porque se você olha para a Bíblia, todas as vezes que os profetas falavam com o povo, estava junto homens, mulheres, crianças, idosos. Estavam todos juntos, unidos e reunidos no mesmo lugar, ouvindo a palavra de Deus. E hoje o que é que está acontecendo? Os pais estão ouvindo a palavra e os filhos estão brincando numa salinha do lado. Quando chegam em casa, estão piores do que saíram. E muitas das vezes os pais não estão tendo mais, não estão mais corrigindo os filhos, não estão mais passando respeito para os filhos, porque não querem ensinar de Deus para os filhos. Então o Senhor, ele chama Eli categoricamente e diz: eu honro os que me honram, e os que me desonram serão desmerecidos. Como é, Eli, que você dá mais honra aos seus filhos do que a mim? Queridos, vamos trocar em miúdos. Tem pessoas aí, tem pastores, tem ministros do Evangelho, tem crentes, tem homens e mulheres de Deus que estão permitindo os seus filhos transarem dentro de casa sem ser casados. Vamos rasgar o verbo aqui nessa noite. Os filhos que eram para estar ouvindo dos pais, filhos ainda que comem do pirão do pai e da mãe, estão levando menininhos para dentro de casa. Porque muitos deles, eu prefiro os meus filhos dentro de casa, debaixo dos meus olhos, do que na rua. Mas está pecado dentro de casa. Então eu quero trazer essa palavra para o dia de hoje, século 21, 4 de novembro de 2023.
E dizer você, pai, você, mãe, que são evangélicos, que conhecem a palavra do Senhor, como você está criando os seus filhos? Como você está mostrando Deus para os seus filhos? O que é que como você está criando? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor, ele chega para Eli, ele manda alguém exortar Eli. Ele diz aqui no versículo 29, por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então o povo ia levar de ano em ano, ia sacrificar, e o sacerdote tinha incumbência de receber, juntamente com os levitas ali, e fazer o sacrifício. O que é que Ofni e Finéias fazia? Pegava daquela oferta ali e usava como eles queriam. Pegava do que o povo estava levando para a casa do Senhor. Porque antigamente era o tempo do holocausto, do sacrifício. Então, para cada pecado, para cada ou a gratidão, tinha ali específico um animal. Então, daquela carne, antes de ser queimada e oferecer a Deus, eles queriam pegar da carne crua ainda e comer do jeito deles. Então, antes de sacrificar o Senhor, antes de entregar, quero abrir um parênteses aqui, tem muita gente que deixa de dar o dízimo, de devolver ao Senhor, para dar o celular que o filho quer, a roupa que a filha quer, fecha parênteses. Então está deixando de consagrar a Deus para fazer capricho de filhos. E o interessante é que Eli sabia tudo que Ofni e Finéias fazia, mas não tomava atitude, não separou, não tirou. Queridos, o seu filho dentro da igreja, como é o comportamento dele? Não respeita os obreiros, não respeita ninguém, e sobe, desce e pega aqui. Qual é a sua atitude? Tem medo de exortar? Tem medo de chamar atenção? Como você está criando os seus filhos? Eu quero... pastora, mas se eu for fazer isso, ele vai ficar com raiva de mim, não vai me querer. A minha filha não vai querer saber de mim. Eu quero dizer aqui para você de Mateus, bendito seja o nome do Senhor, no capítulo 10, ele diz aqui, aleluias, e diz aqui, e assim, Mateus 10, versículo 36, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Vocês estão entendendo aqui? Não coloque, queridos, olha... Eu lembro, no início da minha caminhada, e quando eu li essa palavra, eu cheguei para minha mãe e disse assim, mãe, eu quero te pedir uma coisa, nunca me impeça de fazer as coisas para Deus. Nunca me impeça, nunca seja, minha mãe, impedimento, porque não agrada a Deus e Deus pode recolher. E ela disse, não, minha filha, de jeito nenhum, pode... E interessante que tudo que eu aprendia, tudo que eu falava com a minha mãe, eu pregava para ela até o dia que ela aceitou Jesus. E eu lembro que eu tive encontro com Jesus e cheguei em casa e sentei no sofá ao lado da minha mãe, e as lágrimas nos olhos, eu falando a minha experiência com Deus e falando, minha mãe maravilhada. E eu pregando para ela. E foi uma coisa maravilhosa. Depois eu conto essa outra parte da conversão da minha mãe. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a primeira coisa que eu disse para ela, eu disse, olha, minha mãe, nunca impeça de eu fazer a obra. Nunca impeça. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje, há 16 anos, minha mãe serve ao Senhor e é diaconisa da igreja, da casa do Senhor. Mas, eu quero dizer, tem conflitos na minha família? Claro que tem, igreja. Claro que tem, porque aqui, bendito seja o nome do Senhor. Ele diz aqui,
E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, eu tenho irmãos ainda que não são evangélicos. Minha mãe tem filhos ainda que não são evangélicos. Mas ela não se submete a capricho de filho. Minha mãe se permite obedecer os comandos de Deus. Então, com isso, vai ter o quê? Conflitos? Vai! Até eles entenderem a vontade de Deus para nossa mãe e para a vida deles também, vai ter embates. Mas isso não quer dizer que não exista amor, que não haja amor na família. Tem. Mas o que tem que prevalecer é a vontade, a correção, é o querer de Deus. Porque tudo isso aqui vai passar. Então nós temos que aprender. Eu quero você que está aí do outro lado, quem sabe você está refém do seu familiar. Você está refém dos seus pais, ou você está refém dos seus filhos. Eu quero te dizer, siga a vontade de Deus, ainda que você seja abandonado, abandonada. Ainda que por um momento você não tenha um amor do seu filho, da sua filha, do seu ente querido. Mas não se submeta a capricho de filho. Não se submeta a capricho de pessoas que não querem seguir a Jesus, não querem honrar a Jesus, mesmo que essa pessoa seja sangue do seu sangue. Porque Jesus disse, mais acima ele disse, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Você acha que isso aqui é por causa de quê? Por causa do conserto da verdade. Então aquele que não está disposto a consertar suas veredas vai ficar de mal, vai ficar de bicudo com aquele, com aquela que quer viver a vontade de Deus. Então eu estou pregando nessa noite de uma forma muito simples e muito clara. Então servir a Deus, querido, é fazer a vontade dele, não é se submeter à vontade da família. Você tem que amar sua família, mas amar pelos princípios da palavra, pelos princípios bíblicos, pela vontade de Deus, e não se submeter à chantagem de familiar. Então tem pessoas deixando de viver a vontade de Deus, a palavra de Deus, e tem pessoas que não vão mais para a igreja, porque o filho, a filha, porque fulano, cicrano. Queridos, Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer, vocês ainda que têm filhos, ainda de menor, eles não têm noção, mas eles têm que conhecer o Deus que os pais deles servem. Eles têm que criar, saber, nós vamos agora, estamos indo para a igreja, ver o pai e a mãe de joelho, ver o pai e a mãe adorando, ver o pai e a mãe fazendo culto no lar, para que desperte a fé desse filho, e ver também o pai e a mãe se respeitando. Porque tem muitos casais que na igreja é beijinho e abraço, e dentro de casa são dois cão. Misericórdia. E os filhos vão querer esse Deus? Vão querer? Não. Então, queridos, de uma forma eu queria mais tempo para pregar essa palavra. Queria muito mais tempo. Mas o que foi falado aqui, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que é o necessário para você que está aí do outro lado, despertar e saber que o Senhor Jesus nos chamou para uma liberdade de vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, cuidado o que você está fazendo, como você está cuidando dos seus filhos, como você está cuidando da sua casa. Que honra você está dando? Você está dando a honra a Deus ou a honra aos seus filhos? Porque a Bíblia fala que uma família foi destruída, o ministério foi destruído, porque aquele qual era para honrar a Deus, deixou de honrar a Deus para se submeter aos caprichos do filho. Então, cuidado, queridos. Eu aconselho a você, eu deixo essa palavra aqui para você meditar. Medite no 1 Samuel capítulo 2, e você vai ver as atrocidades que Hófni e Finéias faziam, e a negligência do seu pai Eli.
Então você que é pai, você que é mãe, que conhece o Evangelho, conhece a palavra, coloque a ordem que Deus quer na sua casa. Não é o que a pastora Ruth quer, não. Não, de forma nenhuma. É a ordem que Deus quer, é a honra que Deus quer receber da sua casa, da sua família, da sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Criador do Universo. Pai, eu entrego, Senhor, nessa manhã as famílias, Senhor. Eu entrego, meu Deus, nesse momento, Pai. Eu entrego ao Senhor, neste momento, meu Pai, as famílias, Senhor. Os lares, meu Pai. Que eles venham honrar o Teu nome. Que os pais venham saber lidar com os filhos, meu Deus. Não com brutalidade, não com dureza, mas sim pela palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que a prostituição saia da casa do seu povo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Que o crime, o roubo, meu Deus. Em nome de Jesus, atrocidades estão acontecendo nos lares do povo que se diz ser seu, meu Deus. E eu creio que eles são. Mas estão, meu Pai, negligenciando na fé, com um discurso falso que ama a família. Meu Deus, amar os filhos, amar os pais, amar a família, é amar pela luz da Tua palavra, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, dá um entendimento ao Teu povo. Que onde chegar, meu Pai, esta programação, que vidas venham ser transformadas, que pais, mães, meu Deus, venham tomar posição. E que os lares, meu Deus, o qual carrega o Teu nome, Senhor, venham ser edificados, restaurados, transformados para a glória e louvor do Teu nome. Meu Deus, repreende o espírito do adultério. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, o espírito da prostituição na casa do Teu povo, meu Pai. Cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Guarda a nossa família, Pai. E que nessa noite, nessa manhã, tarde, um horário que a pessoa vai ouvir essa ministração, que a bênção da salvação alcance esta casa, esta vida, esta família, no nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, diga amém, diga graças a Deus. E aqui eu me despeço com alegria no coração, crendo que cumpri mais uma vez o ID do Senhor e que a palavra do Senhor não volta vazia. Beijo no seu coração, graça e paz, fiquem todos com Deus e até o próximo sábado, se o nosso bom Deus permitir. Termina agora o programa Luz para o Mundo, com a pastora Ruth Santana.